Olá, acompanhe agora os destaques do União Brasil de hoje. A Coelce pode perder a sua concessão por conta do grande número de reclamações de clientes da companhia energética. A população de Fortaleza anda descrente quando o assunto é transporte e mobilidade urbana durante a Copa das Confederações, que já acontecerá no próximo mês. Uma nova lei vai garantir mais segurança para o comércio eletrônico no Brasil. Você vai entender como será a realização de casamentos civis entre pessoas do mesmo sexo nos cartórios de todo o país. A capital do Ceará volta a discutir a regularização urgente da atividade dos flanelinhas. Organizações brasileiras querem a revisão de uma antiga lei brasileira que determina o sacrifício de animais com calazar. Boa noite para você, eu sou Richel Martins. A Companhia Energética do Ceará pode ter a concessão cassada. Nos últimos 3 anos, a Coelce tem sido alvo de muitas reclamações, especialmente dos novos clientes que têm que esperar bastante, às vezes mais de 1 ano, para conseguir a ligação de energia. De janeiro a abril deste ano, foram 326 reclamações por prestação de serviço inadequado, 39% a mais do que o total registrado no ano passado. Só de multas, a Coelce já pagou 13 milhões de reais. De acordo com a Resolução 63 de 2004 da ANEEL, as penalidades podem ir de advertência, que é o caso mais leve, até a perda da concessão, que é o caso mais grave. A agência reguladora ARCE deu até o último dia 13, segunda-feira passada, para a concessionária cearense justificar as falhas nos serviços, relatório que está em fase de análise, mas para esse especialista o problema está claro. Então ela, como uma empresa privada, uma empresa de origem italiana atualmente, não é, Enel, ela está tentando maximizar esse lucro, ou seja, não está investindo em pessoal para atendimento, nem nos serviços do sistema dela, para que ela atenda essa clientela cada vez nova, os novos clientes. Tá? As principais reclamações são falha na instalação de energia para novos clientes e conclusão das áreas de ampliação. Em nota, a companhia esclarece que a demanda de energia cresceu. Só em 2012 foram 145.505 novos consumidores conectados à rede. A ouvidoria da agência, que recebe as reclamações, ela recebeu já no final de 2011 e ao longo de 2012, uma quantidade muito alta de reclamações. A Coelce diz ainda que as pesquisas nacionais apontam 89,5% dos clientes estão satisfeitos e lembra pelo 4º ano consecutivo a companhia recebeu o título de melhor distribuidora de energia do país. Seria interessante que a Coelce, por exemplo, divulgasse em que período ela faz isso, com quem ela faz isso, qual é a amostra que ela toma isso como referência. Porque se ela consultar clientes já antigos, já existentes, muito provavelmente ela vai receber uma nota boa, positiva. Mas quando você pega uma outra amostra, que são os clientes novos, são os clientes que precisam dos serviços da Coelce, aí sim é que onde está havendo essa grande reclamação, essa grande deficiência. Está na hora de você participar do União Brasil e comentar os nossos assuntos de hoje. O nosso telefone é o 85 código de área 3486 1721. Você pode comentar também pela internet usando o seu Twitter e citando o nosso perfil, @União Brasil TV. A Copa das Confederações já é no mês que vem e a população de Fortaleza está pressentindo muitos problemas no transporte público. Claro, se no dia a dia a coisa já está difícil, imagine quando recebermos todos os visitantes. Quem não foi, ouviu falar. Dentro da Arena Castelão, estádio de futebol reformado para as Copas em Fortaleza, tudo foi bem tranquilo durante o show de Sir Paul McCartney. Mas do lado de fora, o trânsito da cidade praticamente parou. Aqui não tem condições não para fazer um show, uns jogos daquele com tanta obra
para terminar. E exatamente pensando em melhorar a condição do trânsito, nos Jogos da Copa das Confederações, uma nova operação será feita, onde os carros particulares não poderão trafegar ao redor do bloqueio que será feito na Arena Castelão. E os ônibus, quem precisar pegar este transporte público, poderá ir de graça, bastando apresentar o ingresso do jogo da Copa das Confederações. Todo grande evento, e sobretudo o modelo Copa, só vai ter acesso ao entorno do Castelão, diante do bloqueio feito pela FIFA, os veículos credenciados, e só vai chegar até o ponto de verificação veicular o transporte coletivo. A Copa das Confederações já acontece no próximo mês. 75% dos ingressos já vendidos são para um raio de 100 quilômetros de Fortaleza. Ou seja, o público vai vir de todo o estado para o evento. Para quem for chegar em cima da hora, também haverá um transporte para levar o torcedor do aeroporto diretamente para o Castelão. Nós vamos ter de vários pontos da cidade, estacionamentos bolsões. A família que tem um carro pode estacionar no estacionamento desse bolsão e gratuitamente, mostrando o ingresso, vai ter o traslado até o Castelão, e nesses locais, que são 10 locais, essa rota sai de 10 em 10 minutos, como ele pode estar indo para uma parada de ônibus dentro da rota especial, como pode estar acessando o transporte coletivo regular, só mostrando o ingresso, e através do transporte coletivo regular chegar a um dos pontos de rota expressa para o evento. As obras de mobilidade, principalmente da Avenida Alberto Craveiro, ainda preocupam, mas o secretário garante que, mesmo com apenas 55% da obra completa, ela estará pronta para comportar a Copa das Confederações. Os taxistas, que costumam faturar alto em grandes eventos, dizem não se preocupar com o estímulo ao transporte coletivo. O passageiro que anda de táxi não costuma pegar ônibus, não. É um passageiro específico. E a facilidade que o táxi tem de deixar, a comodidade também, eu acho que não vai haver diferença, não. Vamos saber o que pensa o nosso telespectador que está na linha. Alô, boa noite. Oi, Michel. Com quem eu falo? Michel, boa noite. Seja bem breve. Meu amigo, hoje é Roberto. Fique à vontade. Michel, hoje em dia nós já temos um grande problema em relação ao transporte urbano. Um absurdo. Em primeiro lugar, motorista civil de trocador está dirigindo e passando troco. Sabe? O pessoal reclama, a justiça reclama em relação a pessoa estar dirigindo com o telefone no ouvido, e deveria ver essa parte também do motorista de ônibus estar dirigindo e passando troco ao mesmo tempo. Sim. Segundo, se nós já temos problema e esperar um ônibus a passar, existe uma linha, vai que São Carol e Centro. A gente passa perde um tempão lá na Igreja Coração de Jesus esperando, ou em qualquer parada durante o trajeto, todinho esperando o ônibus dele. Avalie na Copa do Mundo como é que isso não vai ser. Obrigado, amigo. Boa noite. Muito obrigado para você. Uma boa noite também. O acesso à internet no Brasil cresceu mais de 140% entre a população com 10 anos ou mais de 2005 para 2011. Enquanto isso, o crescimento populacional foi de 9,7%. Apesar da disparada, mais de 50% dos brasileiros dessa faixa etária ainda não utilizam a rede. O estudo, feito com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, foi divulgado hoje pelo IBGE. Mais de 30% dos brasileiros não tinham celular de uso pessoal em 2011, de acordo com o IBGE. Houve um avanço significativo, mas ainda há uma parcela considerável da população que não acessa a internet. Esse problema deverá ser reduzido conforme a desigualdade diminuir. Agora, novas regras para compras e vendas feitas pela internet podem tornar o comércio eletrônico muito mais seguro no Brasil. Vamos entender nesta matéria. Você confia comprar pela internet? Eu acho que não, porque na loja é mais garantido. Tem muita gente aí, desonesta, empresas que não tem a dignidade, o respeito pelo consumidor. Mas essa desconfiança pode diminuir. Um decreto federal instituiu novas regras para as compras online. Os sites de compra devem disponibilizar o CNPJ em caso de empresa ou CPF quando for pessoa física, o endereço da empresa, discriminação do produto e também o preço, incluindo gastos adicionais como frete.
Dessa forma, agora com esse decreto, regulamentando o Código de Defesa, o consumidor pode fazer uma consulta prévia, porque o site agora vai ter que ter o nome da empresa, um endereço físico, o CPF, o CNPJ da empresa. Para este advogado, o decreto só vem a beneficiar o consumidor. Porém, não fica claro como será a punição das empresas que não prestarem um bom serviço. O decreto, ele não faz comentários sobre as punições, multas, suspensão temporária e até fechamento de empresa. Aí nós vamos ter que voltar a usar o CDC, o artigo 56. Mas se apesar de todas as medidas de segurança o consumidor ainda for prejudicado, o caminho mesmo é procurar os órgãos competentes. Como as empresas agora elas vão ter que se apresentar de forma mesmo virtual, mas como se elas existissem realmente através de um endereço físico, de um CNPJ, fica mais fácil o consumidor recorrer aos órgãos de defesa do consumidor apresentando quem causou o dano. A seguir, como cartórios serão obrigados a celebrar casamento civil entre casais do mesmo sexo. E vamos ver por que a atividade dos flanelinhas precisa ser regularizada em Fortaleza. Uma mensagem do Executivo Estadual do Ceará e do Tribunal de Contas do Estado pautaram o expediente da Assembleia Legislativa nesta quinta-feira. Acompanhe. O regime de urgência da mensagem do Executivo Estadual do Ceará, número 7.481, que dá conta da transferência de recursos do governo para convênios com a iniciativa privada, foi aprovado ainda na quarta-feira e votado nesta quinta. Uma outra mensagem também foi votada no plenário 13 de maio, dá conta da criação de 10 cargos comissionados para o Tribunal de Contas do Estado. As duas mensagens foram votadas ainda na manhã desta quinta-feira. A do Executivo, que dá conta de convênios com a iniciativa privada, foi aprovada em consenso. Já a do TCE e dos 10 cargos comissionados, 4 deputados se posicionaram contra. A primeira mensagem, que amplia a verba passada às ONGs, e isso serve sim para que o Estado seja autorizado pela Assembleia Legislativa a aumentar os recursos passados a essas ONGs, que são devidamente, criteriosamente analisadas e, se aprovadas, aí sim vão ter esse recurso para fomentar esporte, lazer e cultura para a sociedade cearense. A outra mensagem, que cria 10 cargos comissionados para o Tribunal de Contas do Estado. Os conselheiros possuem apenas 4 funcionários comissionados e esses cargos criados foram para os auditores, os conselheiros substitutos, que sempre estão na sua efetividade do exercício. Os deputados estaduais Heitor Ferrer, do PDT, e Antônio Carlos, do PT, votaram contra os cargos do TCE. Os parlamentares consideram que as vagas deveriam ser preenchidas através de concurso público. Esses cargos não serão preenchidos com concurso público. Esses cargos serão preenchidos pela conveniência do presidente do tribunal. Ele exercerá sua discricionariedade de escolher quem ele quer colocar dentro do Tribunal de Contas. Acho que esses cargos deveriam ser preenchidos por concurso público. Não tem nenhuma justificativa. Acho que o TCE está precisando desses cargos, é legítimo que ele reivindique, está fazendo o papel correto mandar para a Assembleia, mas a pergunta é, tanta gente que estuda para concurso, tanta gente boa na área específica e algo que precisa de um corpo técnico de carreira. Faz sentido. Cartórios de todo o país agora são obrigados a celebrar casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Eles também não poderão se recusar a converter a união estável ou homoafetiva em casamento. Veja na reportagem. A conquista na esfera civil no que diz respeito à união entre pessoas do mesmo sexo começou em maio do ano passado, quando o STF reconheceu o direito da união estável. Em um ano, foram realizados cerca de 1.300 registros. Em Fortaleza, 113. Já tinha muita procura da união estável. Até hoje, neste cartório, a gente não realizou nenhum casamento exatamente pela
falta de conhecimento das pessoas. A escritura de união estável garante direitos sobre os bens do casal, mas não altera o estado civil. Isso só o casamento, mais um direito conquistado pela comunidade GLBT. O movimento LGBT do Brasil, do Ceará, de Fortaleza, está comemorando mais uma conquista, mais uma vitória. Hoje nós temos equiparado a população heterossexual, hoje a população LGBT também pode ir no cartório e casar no civil. Hoje não é mais a necessidade, segundo esta resolução, da escritura de união estável, e sim requerer, se quiserem, diretamente no cartório, o casamento civil. A população parece ter aprovado a medida. Na minha opinião, eu aprovaria. Eu casaria até se eu fosse. Só existe alguns preconceitos de pessoas que não entendem ainda esse motivo de respeitar os mesmos gostos, né? Mas para mim também, se fosse no meu caso, também eu casaria. Falta apenas a publicação no Diário Oficial da Justiça, o que se acredita não demorar muito para acontecer. O Conselho Nacional de Justiça, o próprio Supremo Tribunal Federal, hoje faz o papel do Legislativo. Infelizmente, o Congresso Nacional não se sensibilizou para essa temática. E aí que bom que a jurisprudência brasileira, que o judiciário brasileiro está avançando a cada dia mais. Às vésperas do Dia Internacional de Combate à Homofobia, Andréa aproveita para criticar a postura do deputado federal Marco Feliciano. O presidente da Comissão de Direitos Humanos tem dado declarações homofóbicas frequentes e diz que gostar de pessoas do mesmo sexo é uma doença. O discurso do deputado Marcos Feliciano é um discurso contraditório aos direitos humanos, é um discurso muitas vezes racista, né? É um discurso muitas vezes homofóbico, porque quando a gente aprende a conviver com a diversidade sexual, a gente melhora, a gente cresce e a gente evolui. A atividade de guardador e lavador de carros, ou flanelinha, é alvo de muita discussão em Fortaleza. A falta de regularização torna essa prática descontrolada. Com a flanela na mão, eles ajudam os motoristas a estacionar, lavam os seus carros, são os chamados flanelinhas. Há algum tempo, a discussão sobre a profissionalização da atividade toma conta de assembleias e audiências em Fortaleza. E agora, o Ministério Público do Estado do Ceará fez uma recomendação à Câmara Municipal para que regularize a situação. Encontramos na legislação federal norma específica que diz que compete à Delegacia Regional do Trabalho registrar, cadastrar esses profissionais e compete ao município de Fortaleza delimitar as áreas onde eles poderão atuar. A partir daí, considerando a relevância dessa questão, porque nós achamos que ela realmente atingiu um nível de insuportabilidade ou ela realmente demanda uma regulamentação, nós então partimos para fazer uma recomendação. O projeto de lei foi aprovado em plenário e agora segue para as comissões na Câmara Municipal de Fortaleza. Nós estamos trazendo essa discussão aqui para casa com requerimento nosso aprovado no último dia 9 agora do mês de maio. Falta marcar a data da audiência, chamando todos os setores envolvidos, e a gente quer uma regulamentação desse serviço que isso já ocorre em outras capitais do país. No projeto de lei, o ordenamento dessa profissão seria feito de uma forma bem simples. Todos os flanelinhas precisariam ser cadastrados, uniformizados e cada um atuaria em sua área específica, para não haver confusão. Todo mundo precisa de uma condição de a pessoa poder trabalhar. Com certeza, numa rua profissional, é uma profissão seríssima. É muito bom, porque o que não custa nada na polícia é o que vai trabalhar, né? Um paga para os outros. Na capital cearense, já existe uma associação dos guardadores e lavadores de veículos automotores com 566 cadastrados. A população acha que regularizar pode sim ser a solução contra os abusos cometidos por alguns que praticam esta atividade. Um controle para saber se existe algum criminoso ou algum traficante de drogas, né? Que comentam também que tem flanelinha que é flanelinha de fachada, que na realidade ele é o avião, né, dos traficantes. Então todo o controle será bem-vindo, né? A seguir, organizações pedem a revisão de uma antiga lei brasileira que determina o sacrifício de animais com calazar. União Brasil volta num instante.
Voltamos. Pessoas físicas e jurídicas poderão se beneficiar de deduções fiscais se fizerem doações de recursos para ações de prevenção e combate ao câncer e de reabilitação da pessoa com deficiência física, motor, auditiva, visual, mental, intelectual, múltipla e de autismo. A iniciativa do Ministério da Saúde deve estimular a ampliação dos serviços de saúde prestados aos brasileiros e a pesquisa científica na área oncológica, além de integrar os programas nacionais de apoio à atenção oncológica e o de apoio à atenção da saúde da pessoa com deficiência. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ressaltou que os programas irão ampliar as possibilidades de novas fontes de financiamento nas duas áreas, para garantir uma cobertura adequada e atendimento de qualidade para os cidadãos. Uma lei brasileira de 1963, que determina a eutanásia, ou seja, a morte de cães com calazar, tem causado polêmica. ONGs protetoras de animais repudiam a medida e afirmam que a opção deve ser pelo tratamento e não pela morte. Você concorda com a eutanásia para cães doentes de calazar? Não, porque eu acho que existe remédio, né? Para tudo existe o remédio, né? Porque isso é uma vida igual a gente. Eu concordo, porque não tem cura, a gente tem medo, né, de passar para a gente. ONGs protetoras dos animais mostram que estudos feitos em Minas Gerais apontam que 70% dos cães mortos no estado não estavam infectados. Polêmicas à parte, o que chama a atenção é o número cada vez maior de casos da doença no Brasil. Em 9 estados da federação, o calazar mata mais do que a dengue. Em Fortaleza, por exemplo, a média anual de casos da doença gira em torno de 200. Em 2012, houve uma redução para 133 casos e 10 mortes. Mas só em 2013, o número de mortes de humanos já chegou a 7. A população deve ficar atenta aos primeiros sinais da doença nos cachorros: emagrecimento, unhas grandes, problemas de pele e conjuntivites. Mas apenas o exame de laboratório pode detectar a doença. O calazar é uma doença transmitida por uma leishmaniose, por uma leishmania, né, que é um protozoário, que ela tem o cão como reservatório e o Lutzomyia longipalpus, que é um inseto, como vetor transmissor. Então, o flebótomo, que é o Lutzomyia longipalpus, pica um cão doente e, a partir daí, após 3 dias, ele passa a disseminar para pessoas e para animais. O único tratamento em cães hoje é através de medicamentos para humanos. Segundo o veterinário, depois de infectado, o cachorro terá que tomar os medicamentos pelo resto da vida, além de fazer acompanhamento com exames. Atualmente existe uma liminar que autoriza as clínicas a utilizar produtos humanos. Então o Ministério tem uma certa restrição a isso, pela questão da resistência, pela dificuldade de produtos, né, para esse tratamento no cão. Mas, na questão geral da população, o Ministério recomenda a eutanásia. De 15 a 17 de maio, o SESC Fortaleza está realizando a 3ª semana de promoção à saúde da pessoa idosa. Vários assuntos estão sendo discutidos nesses 3 dias, entre eles a audição. A Semana de Promoção da Saúde da Pessoa Idosa está na sua 3ª edição e acontece na Galeria do Teatro Sesc Emiliano Queiroz, em Fortaleza. Com palestras e oficinas, o objetivo é esclarecer os participantes sobre qualidade de vida na terceira idade. Com o objetivo de esclarecer os participantes do trabalho social com idosos sobre temas relativos à saúde, à qualidade de vida da pessoa idosa, envelhecer bem. Um envelhecimento bem-sucedido. Ser velho, hoje em dia, não significa mais o fim da vida, e sim uma nova fase. Até 2025, devemos ter pelo menos 32 milhões de idosos no Brasil. Por isso mesmo, Dona Eudismar tenta seguir regras que garantam uma boa qualidade de vida. Já fiz 4 livros. Eu faço coisas em casa, tricô, crochê, costuro, bordo, cozinho. Venho para cá, tenho várias atividades aqui no SESC. Um dos assuntos discutidos nas palestras foi a perda da audição com o passar dos anos. Conheço muitas pessoas, amigas minhas daqui, que precisam a gente falar bem perto e em voz alta,
e às vezes a gente nota que ela nem entendeu o que falou. Para os mais velhos, os cuidados devem ser redobrados com a saúde e a audição não pode ficar de fora. Ter cuidado com ambientes que vão, para não se expor a ambientes muito ruidosos. Quando for falar de frente para a pessoa, para que a pessoa entenda, procurar pedir para as pessoas conversarem com eles mais devagar, eles procurarem evitar conversas com muitas pessoas para não ter muitos estímulos e eles conseguirem diferenciar bem os sons. Está na hora de saber o que também aconteceu hoje no Brasil e no mundo, agora nas nossas imagens do dia. Hoje, em Salvador, uma gestante em trabalho de parto precisou ser resgatada de helicóptero para o IML da cidade, para de lá ser levada pelo SAMU para um hospital. Ela estava em uma das avenidas mais movimentadas, a Paralela. Teve deputado dormindo durante as 41 horas de votação da MP dos Portos na Câmara Federal. Muitos assistiram também ao jogo do Corinthians, comendo galinhada, tudo durante a força-tarefa que aprovou hoje de manhã o novo marco regulatório do setor portuário brasileiro. Esse aí é Darcísio Peronde, do PMDB do Rio Grande do Sul, e o Senado já aprovou agora à tarde a urgência e a relevância da medida provisória. A oposição está pedindo ao STF a suspensão das votações entre os senadores. Até quando a política brasileira vai dar espaço a esse tipo de piada? Uma churrasqueira está sendo construída na sede da Prefeitura de Itápolis, a 353 quilômetros da capital de São Paulo. Os moradores, é claro, questionam a necessidade do gasto com tanta falta de verbas no município. No Rio de Janeiro, um evento na Cinelândia celebrou hoje o Dia do Gari, teve direito a bolo e tudo. A NASA divulgou hoje a imagem da explosão solar de classe X1.2, a mais alta registrada na tempestade que aconteceu na última terça-feira. O suíço Enzo Gerber foi apresentado hoje por investigadores depois de ser preso em Bangkok, na Tailândia. Ele é acusado de ter roubado um banco na Suíça antes de deixar o país para morar com a sua mulher na própria Tailândia. E por hoje é só. União Brasil volta amanhã ao vivo às 6 da noite, sempre com reprise às 21h30. É sempre bom ter a sua companhia. Uma ótima noite para você. União Brasil, informação além da notícia.